Minhas amigas, meus amigos, que a paz de Jesus, o divino amigo e mestre, esteja a nos envolver, nos inspirar, nos conduzir em mais uma atividade, em mais um evento, em mais uma oportunidade de encontros, reencontros. Subiu um pouquinho. Entendeu? E que possamos todos nos sentir aqui abraçados. Abraçados, envolvidos nas vibrações do alto. Eu não poderia iniciar a minha fala sem agradecer profundamente a organização e a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, porque não apenas confia a mim e ao Vitor Hugo a oportunidade de participar do evento, mas nos presenteia com uma chance, eu não vou dizer única, mas rara, que é de estar ao lado, sem nenhuma idolatria, mas ao lado do maior divulgador espírita vivo, que é Divaldo Franco. Para mim, em particular, é uma honra muito grande, porque o que o Divaldo tem de palestra espírita, eu não tenho de idade, nem se dividir por 2. E isso é só uma das atividades que ele já desempenhou e desempenha. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, na pessoa da Luísa, e de todos os organizadores, trabalhadores, que fazem desse evento o que ele é. O evento, graças a Deus, ele é muito mais do que a palestra. E eu digo graças a Deus porque ficaria muito reduzido se assim o fosse. O evento é o resultado da união. Não só nossa, que aqui participamos por 2, 3, 4 dias, mas de toda a equipe que se une, se vincula, para que nós possamos chegar aqui, o áudio está testado, a transmissão está acontecendo, o lanche está servido, os livros estão postos, e como nada acontece por si só, tiveram mãos a fazer isso. Então fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos. E agradecer também a presença da minha noiva, companheira de todas as horas, que segue aí também nos auxiliando. O nosso tema pede falar de Jesus como um caminho de transformação para os jovens. E o grande desafio é, quem está me ouvindo, tem uns que são jovens e tem aqueles, como dizem, jovens há mais tempo. Então eu fiquei pensando assim, como falar de juventude para um público tão misto? Para um público tão diverso? Então eu escolhi uma abordagem, eu peço licença e peço que vocês me forneçam a autoridade que eu não tenho para falar. Mas eu escolhi uma abordagem que é a que está no meu coração e é a que está conduzindo a minha vida. Certa vez eu ouvi uma palestra do Haroldo, e ele fez uma reflexão que eu achei interessantíssima, e eu queria pegar emprestado aqui. Já dá os créditos, né? Então eu pego emprestado a reflexão. Ele iniciou sua fala perguntando assim, se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo renascente, quando foi que o cristianismo morreu? E ali o Haroldo conduziu a gente a pensar que o cristianismo morreu quando nós pegamos Jesus, pregado na cruz, transformamos isso num símbolo de adoração e esquecemos todo o resto. Como se o essencial fosse adorar um pedaço de madeira com um homem crucificado lá. Não que a cruz não seja importante.
Aliás, a cruz é o coroamento da tarefa. Eu tenho para mim que se Jesus tivesse morrido de idade, talvez nós não estivéssemos aqui falando dele. É porque teve a cruz, é porque teve o instante em que Jesus viveu, para não deixar dúvida, tudo aquilo que ele falou, é que todos os corações, desde a sua época até hoje, estão profundamente impactados pela mensagem. Mas o fato, então, é que Jesus na cruz, como um mero símbolo de adoração, é um alerta para nós. Porque nós não viemos aqui para adorar Jesus. Emmanuel mesmo escreverá no Caminho, Verdade e Vida: Jesus não é um símbolo legionário, é um mestre vivo. E eu creio que compreender que Jesus é um mestre vivo é o que não só o jovem, como os adultos, como todos nós, é o que nós mais precisamos. Porque enquanto Jesus for um símbolo em que eu preciso adorar, bajular, como se ele tivesse pronto para me condenar e eu tivesse que convencer ele para não fazer isso, enquanto eu estiver com essa ideia de Jesus, aí não existe juventude que se sinta afetada, que se sinta parte desse movimento cristão. É preciso, portanto, entender, sentir um Jesus vivo. E o que significa isso? Há algumas passagens do livro Paulo e Estevão que me impressionam. Sobretudo aquelas em que Paulo demonstra uma intimidade com Jesus que parece que Jesus estava encarnado, eles estavam conversando o dia todo. Parecia que Jesus era ali um companheiro de trabalho de Paulo, e Paulo falava desse Cristo com uma intimidade, com uma proximidade, revelando que para Paulo, Jesus não estava na cruz. Até porque o fim do evangelho não é a cruz, né? O fim dos evangelhos é a ressurreição. E há uma fala específica de Paulo para Lucas, quase ao final da obra, ali no capítulo 8 da segunda parte, em que Paulo vai dizer que todas as suas lutas, todos os seus desafios, na verdade, eram atos misericordiosos de Jesus que o dava a oportunidade, ou as oportunidades, de trabalhar por ele, por Cristo, e de algo sofrer por seu nome. Então eu acredito que ter essa noção de um Jesus vivo, operante, um Jesus que não está esperando que eu seja bom e puro para chegar na minha vida. Por quê? Porque ele veio para me ajudar a ficar bom e puro. Como é que ele estaria cobrando um resultado do qual ele mesmo é parte colaborativa para atingir? Entender um Jesus vivo que não é um Jesus para amanhã. Não é um Jesus para quando eu fizer tudo certo. Não é um Jesus para quando eu for moralmente evoluído. Não, é um Jesus do jeito ruim que eu estou agora. Porque quem construirá a minha evolução espiritual é eu e ele. E, portanto, ele não pode exigir de mim um resultado que ainda não alcancei e que eu só alcançarei com a ajuda dele. De modo que Jesus vivo significa Jesus junto de cada um de nós, auxiliando na nossa construção espiritual, ajudando nos nossos desafios diários, ajudando naqueles dias em que a gente não se sente digno nem de um passe, para que nós tenhamos noção de que Jesus está vivo. E é aqui que eu gostaria de lembrar um versículo. Versículo esse que vai guiar então as nossas reflexões.
quase ao final da sua encarnação, ali mesmo na passagem intitulada A Última Ceia, que compreende aí vários capítulos do Evangelho de João, ali naquele momento, Jesus dirá algo que recentemente me impactou muito. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa fala me impactou porque eu sempre pensei Jesus dizendo que ele venceu o mundo, por quê? Porque tentariam crucificá-lo, matá-lo, mas ele voltaria. Ele voltaria. Então eu sempre pensei que o eu venci o mundo quer dizer, não adianta tentarem me matar, eu voltarei. Mas aí eu reparei uma coisa, o verbo está no passado. E Jesus não disse, eu vencerei o mundo, nem disse, agora ficou firme. Jesus não disse, eu vencerei o mundo. Jesus não disse, eu estou vencendo o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. O detalhe é, a crucificação não tinha acontecido ainda. Então a pergunta que eu me fiz é, por que Jesus usou o verbo no passado, se a crucificação não aconteceu ainda? Foi então que eu me lembrei de uma fala de Paulo. Na carta aos Filipenses, Paulo diz assim, morrer é lucro, viver é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque a morte é o final. A morte é a conclusão da missão. A missão não é a maneira que a gente morre. A missão é a maneira como a gente vive. Porque morrer por Jesus é muito fácil. Morrer por Jesus, dar a nossa vida por Jesus, esse talvez seja o testemunho mais fácil. O grande chamado é viver por Ele. É todos os dias dar um testemunho de fé, de compromisso, de responsabilidade. Jesus disse, eu venci o mundo, por quê? Não que ele pudesse cair, mas porque para nós a maior batalha não é ao final da existência, a maior batalha é a existência como um todo. A maior batalha é as experiências em que a gente pode se corromper, em que a gente pode trair, em que a gente pode se apegar. Então Jesus está dizendo, eu venci o mundo, por quê? Porque ao final da existência você poderá olhar para trás e dizer, eu tive várias oportunidades de cair. Tive várias oportunidades de cair, mas segui adiante. Eu me lembro, recentemente fomos numa cidade do interior de Minas fazer uma palestra, e aí um jovem chegou para mim, e eu via que era um jovem com é como se fosse uma insegurança muito grande. Que é normal, porque as inseguranças são imensas mesmo, e são muitas. Ele olhou para mim e falou assim, o que você sente quando você olha para mim? E aí eu disse isso a ele. Se eu vejo uma pessoa insegura, mas você não tem razão nenhuma para ser inseguro, você podia confiar mais em você. Aí ele falou, não, aí ele agradeceu, falou, não, eu quero dizer, espiritualmente, você acha que eu estou com muitos obsessores?
Aí eu olhei para ele e falei assim, eu espero que você esteja. Aí ele assustou. Eu falei, eu espero que você esteja. O que eu não espero é que eles estejam conseguindo, mas eu espero que eles estejam tentando. Porque se eles nem estiverem tentando, então você não está fazendo nada. Então você não está fazendo nada que os incomode. E eu espero que você esteja perturbando uma pleiade, né? Uma turba de espíritos obsessores para eles tentarem. Mas eu espero que eles não estejam conseguindo. Porque de fato a vida material, a existência física, ela vai trazer inúmeros desafios. E são esses desafios que nós vamos precisar de coragem, de força, de propósito para vencer. Por isso aquela questão de O Livro dos Espíritos é tão marcante. Kardec pergunta, por que no mundo tão frequentemente a ação do mal sobrepuja dos bons? E os Espíritos vão dizer assim, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, estes, quando quiserem, preponderarão. Percebamos que a fraqueza dos bons não é porque os bons não gritam como os maus. A fraqueza dos bons não é porque os bons não guerreiam como os maus. A fraqueza dos bons é porque os bons nem sempre têm força para manter-se bons. A fraqueza dos bons é, mas estava todo mundo fazendo, né? Eu fui lá e fiz também. A fraqueza dos bons é, não, mas é porque estava todo mundo falando mal, aí eu fiz uma análise lá, né, da pessoa. O sogro do meu irmão fala isso, eu não falo mal de ninguém, eu faço análise. Tá certo. Mas estava todo mundo fazendo, ou é porque ninguém ia ver, né? Como assim ninguém ia ver? Você estava lá? Como que ninguém ia ver? Você viu. E você é alguém, né? É porque ninguém ia saber, ninguém ia ver, porque todo mundo fez. Essa é a timidez dos bons. Os bons que desistem de o serem quando percebem a carga que pode significar ser bom. E é por isso que o grande testemunho do Cristo não se dá na morte, ou pelo menos não apenas na morte, mas muito mais na vida. A vida, a existência física é a construção. Então, uma reflexão importante é, qual é a construção que eu estou fazendo? Para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, eu selecionei uma passagem do livro Ave Cristo. Imagino que, pelo tom da reflexão, muitos aí podem ter se lembrado que é aquele momento em que Crispo, um jovem, uma criança, pede para Quinto Varro, então chamado Corvino, para morrer em nome de Jesus. E o menino chega para Quinto Varro e fala assim, mas pai Corvino, eu queria também, né? Eu queria dar o meu testemunho de fé, eu queria mostrar que eu posso. Eu queria mostrar que eu dou conta. E aí, o Corvino, o Quinto Varro, né, chamado ali então no momento de Corvino, dá uma lição. Dá uma lição. Porque ele diz assim, você esqueceu que o maior testemunho não é da morte, é da vida? Mas teve uma fala antes. Uma fala. Que essa eu estou falando para os jovens mesmo. Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade, porque Crispo falou, né? Falou, eu quero morrer por Jesus também. E aí Quinto Varro faz uma pergunta que é, por que te rebelas assim, se ainda não fostes chamado? Por que você está querendo ir para um lugar que você não foi chamado ainda?
Percebamos que querer ocupar um lugar para o qual eu ainda não fui chamado tem uma série de problemas. Nas entrelinhas da minha ação está dito: Jesus esqueceu de mim. Jesus falhou comigo, porque ele perdeu o time aí, né? Eu já tinha que estar numa determinada posição, ele ainda não me pôs, então deixa eu dar um jeitinho para eu chegar. Por que te rebelas assim, se ainda não foste chamado? E por que eu estou dizendo isso para os jovens? Porque às vezes a gente olha uma tarefa e a gente deseja a tarefa por aquilo que a gente vê. E a gente fica muito frustrado quando um adulto olha e fala assim: meu filho, não está na hora ainda. E a gente nem sempre enxerga nisso proteção. Geralmente a gente enxerga nisso reprimenda. Geralmente a gente enxerga nisso falta de confiança. E talvez o adulto que está enxergando mais longe está falando assim: nossa, não é possível. Eu me lembro quando eu ouvi a primeira palestra espírita e eu quis estar lá, falando. Devia estar ouvindo, né? Mas eu queria estar lá falando. E eu nunca contei isso para ninguém. Um ano depois que eu estava estudando, que eu estava me envolvendo nas atividades, fui numa reunião mediúnica, a primeira reunião mediúnica que eu participei. O diretor espiritual do trabalho deu uma comunicação e falou assim: olha, você tem uma tarefa de divulgação espírita. Naquele momento eu assustei, porque eu falei assim: mas acho que eu não estou pronto ainda não. E eu estou achando até hoje. Eu acho até hoje que eu não estou pronto. Porque eu tenho muito medo do dia que eu achar que eu estou pronto. Como o caso de Santo Antônio, né? O diabo tentou ele 20 anos, com poder, com mulher, com tudo, com dinheiro, tudo, para dizer que ele não era um santo. Depois de 20 anos, o diabo olhou para o Santo Antônio e falou: isso aí não tem jeito mesmo não. O senhor é bom mesmo, eu tenho que reconhecer. Tentei de tudo com você, não tem jeito de te desvirtuar. Vou embora. O diabo foi embora. Deu uns 10 metros assim, Santo Antônio ajoelhou no chão e falou: me tornei um santo. Aí o diabo falou assim: agora eu tenho uma chance. Porque são os cuidados, né, que a gente tem que ter. Mas eu me lembro que, quando eu ouvi isso, eu falei assim: meu Pai eterno. E aí, quando veio o primeiro convite, eu fiz a palestra suando frio. Eu falei assim: gente, quem foi que disse que eu estou pronto para isso? E aí eu comecei a entender que foi muito prazeroso quando eu ouvi o palestrante a primeira vez e desejei estar lá. Mas não foi tão prazeroso quando eu estava lá. E aí eu entendi um pouquinho dessa dinâmica, porque às vezes a gente olha para o Chico, para o Divaldo e fala assim: nossa, eu queria mediunidade. Eu falei: você queria a parte boa da mediunidade, mas essa aí é facinho, né? Todo mundo quer. Apanhar do pai talvez ninguém queira. As garfadas da madrinha talvez ninguém queira. Mas o que me toca na fala do Quinto Varro é: por que você está querendo atravessar o carro na frente dos bois? Quantos anos você tem? 15, 20? Pois é, você vai viver quanto tempo ainda mais? Na maior parte dos casos, não passou nem da metade da existência ainda. Não tenhamos pressa de ocupar uma posição para a qual nós ainda não construímos as bases para sustentá-la. Porque é muito fácil você olhar para a obra pronta, difícil é você enxergar o alicerce que está embaixo da terra. E acredite, o dia que você tiver com o alicerce pronto, o dia que a tarefa
não significar mais a sua queda, ela chega. Ela chega. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. 6 meses depois dessa comunicação, uma outra médium, num outro centro, me parou e falou assim: você faria o evangelho para nós? Eu falei: a coisa chega. E chega mesmo, né? De modo então que a fala do Quinto Varro está pedindo para que a gente tenha um pouco mais de calma na tarefa, porque nós não viemos aqui para fazer. Isso é uma compreensão importante. O objetivo final da nossa existência física não é fazer. Porque fazer até máquina faz. O objetivo essencial da nossa vida é transformar o coração. De modo que a ânsia, a energia, a pressa, elas podem atrapalhar. E é possível que Jesus, às vezes, permita que a gente se lance a tarefas para as quais nós não estamos prontos ainda, para a gente perceber que não está pronto. Porque enquanto alguém está dizendo, a gente não acredita. Então Ele põe a gente lá. E eu estou dizendo isso para que todos nós, jovens ou não desanimemos do serviço a ser feito. É difícil enxergar uma construção quando ela ainda está na planta. É difícil enxergar uma construção quando ainda estão apenas os alicerces. Quando nós estamos falando de trabalho com Jesus, nós estamos falando do trabalho de uma vida. Então a pergunta não é se você faz uma palestra. Isso aí todo mundo faz. A pergunta é: quanto tempo você aguenta essa tarefa? Eu quero ser médium, eu quero ser dirigente de casa espírita, eu quero fazer isso e aquilo. Ótimo, quanto tempo você vai aguentar? Percebamos, portanto, que nem sempre os nãos dos adultos são contra nós, como o Divaldo disse aqui na palestra. Muitas vezes o não é a maior expressão de cuidado que alguém pode ter pelo outro. E aqui está Quinto Varro negando a um jovem, uma criança. Agora imaginemos, uma criança com uma fé dessa, você vai incentivar ela para um martírio que talvez não acrescente tanto, mas impedindo ela de ter uma vida por Cristo. E é por isso que nós iniciamos a fala lembrando que Jesus está vivo. Porque então nós não estamos dizendo de um ato pelo Cristo, nós não estamos dizendo de anos pelo Cristo, nós estamos dizendo daqui para frente com Ele. E daqui para frente com Ele significa um propósito no coração de trabalho e transformação, para que a nossa vida seja uma propaganda do Cristo. E por que isso direcionado aos jovens? Por que isso direcionado aos jovens? Por que não apenas aos adultos, né? Há um poema curtinho da Carmen Senira, foi recebido pelo Chico. Ela diz assim: juventude linda e ardente, mocidade querida que eu exorto, meu coração de carne, esse está morto, mas minha alma que é eterna está presente. Zelai pelo plantio, ó juventude, das flores perfumadas da virtude, porque depois dos sonhos terminados, em nossos ermos e últimos caminhos, ai, como nos ferem os espinhos das belas rosas rubras dos pecados. A nossa fala, ela é, nesse instante, direcionada aos jovens, porque nós estamos
numa fase de construção de caráter. Eu confesso que eu me sinto entre uma coisa e outra, nesse instante. Como um caráter em formação, mas muitas coisas já criando solidez. Não mais aquela volatilidade, né? Mas percebamos que nós, a vida toda, mas principalmente na juventude, estamos formando o nosso caráter. Que caráter você quer construir? Se for para alguém lembrar de você, o que você gostaria que essa pessoa lembrasse? Dentro dos seus planos, dentro dos seus projetos, quanto tem de crescimento pessoal? Porque quando a gente fala de moral, nós não estamos falando de uma mensagem religiosa para ser estudada e praticada no domingo à noite. Quando nós estamos falando de moral, nós estamos falando de um ser integral. E esse ser integral, ele quase que totalmente se forma em termos de caráter na juventude. Depois dali vai ser mais difícil de mudar. Então a gente percebe que quanto mais o tempo passa, mais a pessoa vai como que consolidando perspectivas, porque afinal de contas, viver volátil o tempo inteiro não é tão saudável. Então é bom que a gente vá consolidando as nossas perspectivas, mas essas perspectivas elas são construídas sobretudo na juventude. E se eu for esperar ser adulto para Jesus entrar na minha vida, talvez seja muito mais difícil e com certeza será menos frutífero. É como a Carmen Sinira disse aqui, zelai pelo plantio das flores perfumadas da virtude. Porque nós estamos constantemente construindo a nossa visão de nós mesmos. Nós estamos constantemente dizendo dos nossos gostos, das nossas aptidões, das nossas qualidades, dos nossos projetos. E se a gente não enxergar que a mensagem do Cristo vivo é uma mensagem para o ser integral, para o ser humano integral, talvez a gente perca o melhor dessa mensagem. Porque eu não estou dizendo de uma mensagem que vem para você ser humilde. Não, isso é uma parte do propósito. Eu estou dizendo de uma mensagem que vem para moldar quem nós somos. Os valores que eu carrego. A tal ponto que podem me oferecer o que for. Podem me apontar o caminho que for. Se isso ferir os princípios, eu não vou. Ah, mas olha aqui, essa substância aqui é super legal. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, aí todos os meus amigos começaram a usar droga. E eles me ofereciam. Aí eu falei assim, eu tenho medo da minha cabeça não ficar como ela é hoje. Eu agradeci. E eles me respeitavam, né? Porque eu acho que um grande receio dos jovens é de serem excluídos se eles não escolherem o caminho que a maioria escolhe. O que eu posso dizer é, você sofre um bullying no começo, mas depois ajeita. No começo você é excluído, depois eles te respeitam. Porque eles só te excluem até perceberem que eles não conseguem te mudar. Até eles perceberem que você construiu um caráter. E você pode ter oportunidades de trair, oportunidades de roubar, oportunidades de fazer o mal. É um caráter robusto, que a princípio será criticado, mas só será criticado por quem faz menos. Só será criticado por quem não consegue fazer igual.
E, portanto, profundamente incomodados com quem consegue, eles vão querer te trazer para baixo. A juventude é, portanto, o grande instante da vida de plantio de virtudes. E aí, por que eu disse no início que eu queria falar para jovem e para adultos? Porque para semear virtude, para plantar virtude, a gente precisa colher as sementes de algum lugar. Claro que nós estamos apontando para Jesus e sempre apontaremos para Ele. A resposta da questão 625, lembrada aqui pelo Divaldo, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, não está o nosso nome lá, embora isso nos incomode profundamente, né? Está Jesus, vede Jesus, essa é a resposta, vede, olha para Jesus. Então é claro que a gente vai sempre apontar o guia e modelo, mas há uma frase de São Francisco de Assis que eu adoro. Tome conta da sua vida, porque talvez ela vai ser o único evangelho que alguém vai ler. E, portanto, se nós estamos falando de um semear de virtudes no coração do jovem, onde é que ele vai recolher essas sementes? No Novo Testamento, sim. Mas exigir que eles colham sementes de um texto que está sendo estudado, tem 2000 anos, a gente ainda não chegou a muitas conclusões, é demais. E, portanto, quem está à frente, está à frente. Quem está à frente pode, com mais força, com mais dignidade, apresentar o resultado. Porque uma coisa é um jovem de 29 anos falando, outra coisa é um senhor de 97. E, portanto, Jesus é sim um caminho de transformação moral para a juventude, porque a gente começa a entender que Jesus é e será para nós um ponto de referência do que seja bom. Do que é bom verdadeiramente, do que é saudável verdadeiramente. Porque opinião todo mundo tem. Opinião todo mundo tem. E pela velocidade que a vida se transforma, que a vida se adequa, que a vida nos conduz a caminhos que a gente nem pensava, por ser isso tão veloz, é que talvez a gente se arrependa tanto de ceder à opinião de outros que queriam nos puxar para baixo. Porque a vida vai mudando, né? E eu acho que isso talvez seja difícil também para o jovem entender a rapidez como a vida muda. Eu me lembro, numa aula, um professor falando sobre questões da vida, e ele falou assim, puxa, 5 anos para mim não é nada. Eu com 13 eu olhava para ele e falei assim, é metade da minha vida. Mas hoje, 5 anos, 5 anos realmente passa rápido. E essa visão que às vezes falta é que vai ser suprida pelo adulto. E então há um convite. Não se entregue. Não se entregue tão facilmente a coisas que talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos apenas sejam arrependimento. Não é no sentido de tolir nada nem ninguém, mas de criar uma nova perspectiva de vida. O que eu quero para a minha vida? Me lembro quando estava fazendo algumas entrevistas de emprego, e aí uma das perguntas que mais me incomodavam era quando os entrevistadores falavam assim, onde você se vê daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu com 20? Já não sei. E aí você vai sendo mexido para pensar na sua vida, para pensar o que você quer fazer, o que você quer construir. E aqui está Jesus dizendo, ou perguntando, quem é que você quer ser? Porque esse projeto não começa daqui 5, 10, 20 anos. Esse projeto ele já começou, ele está em andamento. E chega o tempo
em que a gente vai só consolidando as visões, as perspectivas e virtudes que eventualmente tenham. Porque é isso, tudo está em volta da moral. O profissional que eu sou, o pai de família que eu sou, o esposo que eu sou, o aluno que eu sou, o filho que eu sou, tudo isso, como eu trato as pessoas na rua, como eu lido com as opiniões divergentes, tudo isso diz respeito da moral. E isso vai, então, atingindo áreas da nossa vida, né? Para a gente encerrar, eu estou numa luta para tentar fazer exercício físico. Como vocês podem ver, eu não estou conseguindo. E aí, a minha psicóloga falou assim, você precisa aliar o exercício físico a alguma coisa que você goste. Ela falou assim, você põe uma palestra para você ouvir. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso, porque pensa num sofista, sou eu. Eu vou dizer assim, assistir a palestra lá em casa, no sofá, é muito melhor do que caminhando. Então não vai dar certo. Ela falou assim, então você precisa arrumar alguma coisa, você precisa aliar o exercício físico com alguma coisa que seja importante para você. Aí na semana seguinte eu trouxe a resposta para ela. Eu vou aliar o exercício físico com a ética. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque para mim está claro que eu não posso ser um bom espírita e um péssimo encarnado. Eu preciso cuidar do corpo que me garante a possibilidade de evolução. Eu preciso olhar para ele com mais carinho, com mais gratidão, por tudo aquilo que ele tem me permitido experimentar e crescer. Aí está dando certo, eu já fui 2 vezes. Né? Porque a gente começa a perceber que está tudo ligado. E aí, essa é a nossa fala para a juventude. Não creia que o seu projeto de ser humano começa daqui a pouco. Ele já está em curso. E se você lida com jovens, tenha noção de que você está lidando com pessoas que estão em curso. Veja, o jovem nem sempre sabe responder o que ele gosta. Tamanho conflito que ele tem. Então ele vai experimentar, deixa ele experimentar. Dentro do razoável, né? Mas é preciso ter noção disso. A mensagem de Jesus é um caminho de transformação para todo mundo, mas sobretudo para o jovem, porque é uma noção muito sincera e muito profunda do que é virtude, do que é moral. E aí, para a gente encerrar, queria ler um poema de Cornélio Pires. Assunto de mocidade. Está no livro Baú de Casos. E pela primeira estrofe a gente vai ver que foi um pedido. Alguém pediu para o Cornélio Pires escrever. Então ele diz assim: você pede apontamentos, caro amigo Pedro Cisso, sobre este assunto importante, mocidade e compromisso. Eis um tema complicado, embora em pauta comum, porque envolve a liberdade que pertence a cada um. Juventude é aquele tempo de alegria, amor e fé, lembrando roseira em flor, com muito espinho no pé. Muito moço crê que pode ser feliz fora do lar, deixa a casa e encontra o mundo, difícil de atravessar. Muitas vezes o rapaz busca o prazer de corrida, para dizer rápido. Depois é que reconhece que estragou a própria vida. Mocidade, sobretudo, pelo sim e pelo não, é o momento em que se faz a própria definição. O espírito antes do berço, notando o brilho do bem, sonha tarefas gigantes, traça promessas no além.
Aqui se rogam renúncias, sacrifícios, lutas novas. Mais adiante, há quem peça grandes dores, grandes provas. A existência recomeça, a meninice termina, aparece a juventude que resolve ou determina. Então se vê muitos jovens vivendo impulsos violentos, principiam negações, revoltas, esquecimentos. Diante da obediência às próprias obrigações, explodem as teimosias, protestos e deserções. São muitos os casos tristes de desencantos extremos nos conflitos dolorosos que nós mesmos conhecemos. Confesso hoje a você, depois de desencarnado, é que vejo cada história nas formações de outro lado. E aí ele segue e diz assim: mas não se deve esquecer, milhões de jovens que estão fiéis ao melhor da vida, no esforço de elevação. Quanto ao resto, é como diz nosso amigo Adão Moraes, onde o velho não ajuda, o menino sofre mais. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça no Espírito Santo.